Livro O Homem e a Eternidade. A vida eterna e a profundidade da alma. Padre Garrigou Lagrange. Terceira parte. O Inferno. Falaremos muito longamente sobre o inferno por 3 razões. Hoje quase não se prega mais sobre esse tema e assim deixamos esquecer uma verdade revelada muito salutar. Não damos mais muita atenção ao fato de que o temor do inferno é o início da sabedoria e leva à conversão. Nesse sentido, se pode dizer, o inferno salvou muitas almas. Além disso, há no mundo muitas objeções bastante superficiais contra o inferno e que parecem, a alguns crentes, mais verdadeiras que as respostas tradicionais. Por quê? Porque eles nunca se aprofundaram nessas respostas. É muito fácil entender uma objeção superficial, feita desde um ponto de vista inferior e exterior, e é difícil entender bem uma resposta que visa as profundezas da vida da alma ou a altura sem medida da justiça de Deus. É necessário mais maturidade e penetração. Um dia, um sacerdote encarregou um de seus amigos, um advogado, de preparar para um debate algumas objeções contra a doutrina do inferno. O advogado apresentou muito brilhantemente as objeções comuns, concebidas desde um ponto de vista inferior acessível a todos, que impressiona a imaginação. Como o sacerdote não tinha se preparado bastante para respondê-las, as objeções pareceram mais fortes que as respostas, que ficaram demasiado verbais, não cativaram a imaginação e não conduziram o bastante a inteligência dos ouvintes às noções do pecado mortal sem arrependimento, da obstinação, do estado de termo, tão diferente do estado de caminho, enfim, à noção da justiça infinita de Deus. É preciso, portanto, insistir sobre todos esses pontos, especialmente porque o dogma do inferno faz apreciar melhor, por contraste, o preço da salvação. Do mesmo modo, não se conhece bem o preço da justiça, senão quando se sofre uma grande injustiça ou quando se é ameaçado. Nosso Senhor iluminou Santa Teresa sobre a beleza do céu, após ter-lhe mostrado o lugar que ela teria tido no inferno, caso tivesse seguido o caminho no qual já havia dado alguns passos. O inferno designa, propriamente falando, o estado dos condenados, dos demônios e dos homens mortos em estado de pecado mortal, que são eternamente punidos. Designa também o lugar onde estão os condenados. A existência do inferno foi negada no século III por Arnóbio, que sustentava, seguindo os gnósticos, que os condenados são aniquilados. Esse erro foi renovado pelos socinianos no século VI. Os origenistas, especialmente no século IV, negaram as penas do inferno. Para eles, todos os condenados, anjos e homens, finalmente se converteriam. Esse erro foi retomado pelos protestantes liberais e pelos espíritas. Todos os racionalistas dizem que a eternidade das penas repugna a sabedoria de Deus, sua misericórdia e sua justiça, como se a pena devesse ser proporcional ao tempo levado para cometer a falta, e não à sua gravidade e ao estado perpétuo em que a alma se encontra após ele quando não se arrepende. A Igreja, no símbolo atribuído a Santo Atanásio, e em muitos concílios, afirma como dogma de fé a existência do inferno e a eternidade das penas, do dano e dos sentidos, e também a desigualdade das penas, proporcional à gravidade das faltas cometidas e que ficaram sem arrependimento. Vejamos primeiro o que nos ensina sobre este ponto a Sagrada Escritura. O que ali está dito nos prepara a melhor entender a doutrina do purgatório, onde há a certeza da salvação, e a doutrina da beatitude eterna. As trevas e o mal mostram, a seu modo, o preço da luz eterna e da santidade inamissível. Capítulo 1. O inferno na Sagrada Escritura. A palavra inferno vem do latim infernus, que designa os lugares inferiores, subterrâneos e tenebrosos. No Antigo Testamento, o termo correspondente, Sheol, designa a morada dos mortos em geral,
justos e ímpios, o que nada tem de surpreendente, porque antes da ascensão de Jesus Cristo, nenhuma alma podia entrar no céu. É ainda no mesmo sentido que se fala da descida de Jesus aos infernos. Mas no Novo Testamento, o inferno dos condenados é frequentemente chamado de Geena, que significa em hebreu o Vale de Inom, um desfiladeiro ao sul de Jerusalém, onde eram jogadas as imundícies de todos os tipos e os cadáveres devorados pelos vermes. Fogo ardia aí quase que perpetuamente para consumir esta podridão. Esse lugar foi, depois de Isaías, a figura do verdadeiro inferno. O inferno era isso para sempre, um verme que não morre, um fogo que não se apaga. O inferno no Antigo Testamento. No Dictionnaire de Théologie Catholique, o autor do sábio artigo sobre o inferno, M. Richard, faz um estudo aprofundado dos textos do Antigo Testamento que podem ser alegados para provar a existência do inferno no sentido estrito. Observa que antes dos profetas, o destino dos maus após a morte permanece bastante obscuro, embora as sanções ultraterrenas sejam muitas vezes afirmadas. Por exemplo, em Eclesiastes: teme a Deus e observa seus preceitos. É este o dever de todo homem. Deus fará prestar contas de tudo o que está oculto, todo ato, seja ele bom ou mau. Mas é aos grandes profetas que Deus começa a descobrir claramente as perspectivas da vida futura. Já citamos alguns desses textos ao falarmos do juízo final. Isaías expõe a grande visão profética da outra vida. É a restauração de Israel para a eternidade, com os novos céus e a nova terra. Todos virão prostrar-se diante de mim, diz o Senhor. E quando se virarem, poderão ver os cadáveres daqueles que se revoltaram contra mim, porque o verme deles não morrerá e seu fogo não se extinguirá. E para todos será um espetáculo horripilante. Todos os comentadores veem aí a afirmação do juízo final e, sob uma forma simbólica, o inferno eterno. Daniel diz mais claramente: muitos daqueles que dormem no pó da terra despertarão, uns para uma vida eterna, outros para a ignomínia, a infâmia eterna. É aqui que o Antigo Testamento anuncia pela primeira vez a ressurreição dos pecadores para um juízo de condenação. O livro da sabedoria do século II a.C., após descrever as penas reservadas aos maus após a morte, diz ao contrário: mas os justos viverão eternamente. Sua recompensa está no Senhor, e o Altíssimo cuidará deles. E acrescenta: ao menor, com efeito, a compaixão atrai o perdão, mas os poderosos serão examinados sem piedade. Disse do ímpio: em breve voltará a ela, a terra, de onde foi tirado, quando lhe serão pedidas as contas de sua vida. O eclesiástico fala o mesmo: humilha profundamente o teu espírito, pois o fogo e o verme são o castigo da carne do ímpio. No segundo livro dos Macabeus, se diz que os 7 irmãos mártires foram sustentados no seu suplício pelo pensamento da vida eterna e diziam ao seu juiz: o Rei do Universo nos ressuscitará para a vida eterna, mas tu sofrerás o justo castigo de teu orgulho pelo julgamento de Deus. Todos esses textos do Antigo Testamento falam do inferno propriamente dito, e muitos afirmam a desigualdade das penas proporcionais à gravidade das faltas cometidas e que ficaram sem arrependimento. O inferno no Novo Testamento. Desde o início, para preparar pela penitência a vinda do Salvador, o precursor disse aos mais culpáveis: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da cólera vindoura? Dai, pois, frutos de verdadeira penitência. Eis que vem outro mais poderoso do que eu. Ele tem a pá na mão e limpará a sua eira, e recolherá o trigo ao seu celeiro, mas queimará as palhas num fogo inextinguível. Jesus anuncia simultaneamente a salvação eterna para os bons e a gena para os maus. Ele o faz, primeiramente, exortando a penitência. Aos escribas que dizem dele: é pelo príncipe dos demônios que ele expele os demônios, ele responde: todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, mesmo as suas blasfêmias.
Mas todo o que tiver blasfemado contra o Espírito Santo jamais terá perdão, mas será culpado de um pecado eterno. Em Cafarnaum, após ter admirado a fé do centurião, Jesus anuncia a conversão dos gentios, enquanto que alguns judeus, infiéis e obstinados, serão lançados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Essa expressão se encontra até 6 vezes em São Mateus, a lemos também em São Lucas. Ele adverte os apóstolos contra o temor do martírio, dizendo-lhes: Não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode precipitar a alma e o corpo na jena. Toda essa doutrina está resumida em São Marcos. Se a tua mão for para ti ocasião de queda, corta-a. Melhor te entrares na vida aleijado do que tendo 2 mãos ires para a jena, para o fogo inextinguível, onde seu verme não morre e o fogo não se apaga. Esse ensinamento está exposto também nas parábolas do joio, da rede, das núpcias reais, das virgens prudentes e das virgens tolas, e na dos talentos. Do mesmo modo, as maldições dirigidas aos fariseus hipócritas, que perdem as almas. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas! Ai de vós, guias cegos! Sois semelhantes aos sepulcros caiados, por dentro estão cheios de toda espécie de podridão. Serpentes, raça de víboras, como escapareis ao castigo do inferno? Mais claramente ainda, no discurso sobre o fim do mundo e juízo final, Jesus diz: Então o rei dirá aos que estão à direita: Vinde, benditos de meu Pai, porque tive fome e me destes de comer. Voltar-se-á em seguida para os da sua esquerda e lhes dirá: Retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, destinado ao demônio e aos seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede, era peregrino, nu, enfermo, na prisão, e não me visitastes. E estes irão para o castigo eterno, e os justos para a vida eterna. É a última sentença, sem apelo e sem fim. Não se pode dizer que o termo eterno, a propósito do fogo, foi dito somente em sentido lato, porque se opõe à vida eterna, como exige o paralelismo. E todos concordam que a vida eterna é assim chamada no sentido próprio do termo. O Evangelho de São João fala constantemente da oposição entre a vida eterna e a perdição eterna, que é principalmente a privação de Deus. Quem não crê no Filho não verá a vida, mas sobre ele pesa a ira de Deus. Aos fariseus que se obstinam: Morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. Ora, o escravo não fica na casa para sempre, mas o filho sim. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como o ramo. Ele secará, e hão de ajuntá-lo e lançá-lo ao fogo, e queimar-se-á. As epístolas de São Paulo anunciam igualmente aos justos a vida eterna e aos que se obstinam no mal, o inferno eterno. Aqueles que fazem as obras da carne não entrarão no reino de Deus. Há aqueles que se perdem. Há 2 cidades irreconciliáveis, a de Cristo e a de Belial. Há condenados para sempre. Lemos na Epístola aos Hebreus. É horrendo cair nas mãos do Deus vivo. São Pedro anuncia aos falsos profetas que eles vão para a sua perdição eterna. A Epístola de São Tiago ameaça com juízo sem misericórdia aquele que não usa de misericórdia. Os maus ricos sem coração para os pobres acumulam tesouros de cólera para o último dia. Enfim, o Apocalipse opõe à vida eterna de Cristo, na Jerusalém celeste, a condenação de todos aqueles que serão jogados no tanque ardente do fogo e enxofre. Essa condenação eterna é chamada segunda morte. É a privação da vida divina, da visão de Deus, no lugar do suplício eterno, onde serão atormentados pelo fogo todos aqueles que levarem a marca da besta e que serão excluídos do livro da vida. É o que já anunciavam os grandes profetas, em particular Isaías, desde então até o Apocalipse. A revelação do inferno eterno não cessou de esclarecer-se ao mesmo tempo que esclarecia aquela da vida eterna.
Encontramos aí a pena do dano, a do fogo, a desigualdade dos castigos e sua eternidade, por causa do pecado mortal sem arrependimento que deixou a alma na revolta habitual e perpétua contra Deus infinitamente bom. Não podemos relatar aqui o testemunho da tradição. Recordemos somente que antes do século III e a controvérsia dos origenistas, os padres ensinavam a existência e a eternidade das penas do inferno. Os mártires diziam frequentemente que não temiam o fogo corporal, mas o fogo eterno. Do século III ao V, a maior parte dos padres combatem o erro de Orígenes e dos origenistas sobre a não eternidade das penas do inferno. Entre eles se deve citar, sobretudo, São Metódio e São Cirilo, São Epifânio, São Basílio, São Crisóstomo, Santo Efrem, São Cipriano, São Jerônimo e especialmente Santo Agostinho. Para todos esses padres, a afirmação da conversão final dos demônios e dos homens condenados é contrária à revelação. Para eles, um demônio convertido é tão impossível quanto um condenado convertido. No século V, a controvérsia acabou pela condenação deste erro de Orígenes no Sínodo de Constantinopla, ano 553, confirmado pelo Papa Virgílio. Os padres citam frequentemente as palavras de Isaías, recordadas por Jesus. O verme deles não morrerá, e seu fogo não se extinguirá. A controvérsia origenista serviu para melhor precisar o sentido das palavras do Evangelho. Fogo eterno, suplício eterno. Santo Agostinho, em particular, mostra que o termo eterno não pode ser tomado aqui no sentido lato, porque se opõe, como exige o paralelismo, à vida eterna, assim chamada na Confissão de Todos, no sentido próprio do termo. Nota. Confirmação. A maçonaria que nega o inferno é uma prova de sua existência. Lendo a encíclica de Leão XIII, Humanum Genus, sobre a maçonaria, de abril de 1884, e as obras mais objetivas sobre esta questão, obras resumidas no verbete Franc-Maçonnerie do Dictionnaire de Théologie Catholique, vemos qual é o objetivo real dessa instituição. Depois que a malícia do demônio dividiu o mundo em dois campos, diz em resumo Leão XIII, a verdade tem seus defensores, mas também seus adversários implacáveis. São as duas cidades opostas de que fala Santo Agostinho. Aquela de Deus, representada pela Igreja de Jesus Cristo, com uma doutrina de salvação eterna, e aquela de Satanás, com sua revolta contínua contra o ensinamento revelado. A luta é perpétua entre esses dois exércitos. Pois do fim do século XVII, data dos inícios da franco-maçonaria, que reuniu todas as sociedades secretas, as seitas maçônicas organizaram uma guerra de extermínio contra Deus e a Igreja. Elas têm como objetivo descristianizar a vida individual, familiar, social, internacional. E para isso, todos os seus membros se veem como irmãos, em toda a superfície do globo. Constituem uma outra igreja, uma associação internacional e secreta. Leão XIII, no fim da mesma encíclica, aponta a maneira com que estas seitas clandestinas se insinuam na confiança dos príncipes sob o pretexto falacioso de proteger sua autoridade contra a dominação da Igreja. Na realidade, é a fim de minar todo o poder, como prova a experiência, porque em seguida, diz o Papa, esses homens enganadores bajulam as multidões, fazendo brilhar a seus olhos uma prosperidade da qual os reis e a Igreja seriam os únicos inimigos. Em suma, precipitam as nações no abismo de todos os males, nas agitações revolucionárias e na ruína geral, da qual não lucram, senão alguns ardilosos. Esse objetivo real de descristianização da sociedade foi primeiramente mascarado por um objetivo aparente. A seita se apresentou no início, externamente, como uma sociedade filantrópica e filosófica. Mas, em seguida, após seus triunfos, tirou a máscara.
Ela se glorifica de todas as revoluções que agitaram a Europa, em particular a Revolução Francesa, de todas as leis contra o clero e as ordens religiosas, da laicização das escolas, da retirada do crucifixo dos hospitais e tribunais, da lei do divórcio, de tudo que descristianiza a família e diminui a autoridade do pai, para o substituir pela do Estado ateu. Ela pratica a divisa, dividir para reinar, separar da Igreja os reis e os estados, enfraquecer os estados, separando-os uns dos outros, para dominá-los por um poder oculto internacional, preparar os conflitos de classes, separando os patrões dos operários, enfraquecer e arruinar o amor da pátria. Na família, separar os esposos, tornando o divórcio legal e sempre mais fácil. Separar, enfim, os filhos dos pais, para fazê-los presa da escola chamada neutra, mas ímpia, e do Estado ateu. Ela pretende trabalhar também pelo progresso da civilização, rejeitando toda a revelação divina, toda a autoridade religiosa. Os mistérios e os milagres devem ser banidos do programa científico. O pecado original, os sacramentos, a graça, as orações, os deveres para com Deus são absolutamente rejeitados. Do mesmo modo, a distinção do bem e do mal. O bem é reduzido ao útil, toda obrigação moral desaparece e as sanções da outra vida não existem mais. A autoridade não vem de Deus, mas do povo soberano. Em particular, o ódio de Jesus Cristo reina na maçonaria. A blasfêmia e a imprecação são especialmente reservadas ao seu santo nome. Buscam mesmo hóstias consagradas para profaná-las do modo mais ultrajante. A apostasia é exigida na recepção dos graus elevados. Aos olhos dos iniciados, como aqueles dos hebreus endurecidos, a condenação de Jesus de Nazaré pela autoridade judiciária é perfeitamente justificada e a crucificação legitimada. A Igreja Católica é, portanto, combatida como inimiga. Enfim, a noção de Deus primeiramente tolerada é riscada do vocabulário maçônico. A perversidade satânica da obra aparece, enfim, pelo segredo que envolve seus projetos. Os principais objetivos, discutidos nos comitês misteriosos, são absolutamente subtraídos do conhecimento dos profanos e mesmo dos afiliados de categoria menos elevada. Quanto aos iniciados, quando da recepção dos graus superiores, juram nunca revelar os segredos da sociedade. E eles, que se posam como defensores da liberdade, se entregam completamente a um poder oculto que não conhecem e cujos projetos mais ocultos provavelmente não conhecerão nunca. O roubo, a supressão de documentos importantíssimos, o sacrilégio, o assassinato, a violação de todas as leis divinas e humanas poderão lhes ser impostas. Sob pena de morte, deverão executar estas ordens abomináveis. Julga-se a árvore por seus frutos. A raiz dessa árvore má é o ódio a Deus, a Cristo Redentor e a sua Igreja. É, portanto, uma obra satânica, que é, à sua maneira, uma prova da existência do inferno, deste inferno que a própria seita pretende negar. Não se deve, portanto, surpreender que a Igreja tenha condenado várias vezes a franco-maçonaria, sob Clemente XII, Bento XIV, Leão XII, Gregório XVI, Pio IX, Leão XIII. O Santo Ofício, na sua circular de fevereiro de 1871 ao episcopado, impõe mesmo a obrigação de denunciar os corifeus e os chefes ocultos dessas sociedades perigosas. O esposo deve agir do mesmo modo com relação à sua esposa, o irmão com relação à sua irmã. O bem geral da sociedade requer essa severidade. O motivo dessa decisão do Santo Ofício é fundada nas mentiras a que recorrem as lojas, apresentando ao público nomes falsos. A maçonaria, que é a primeira a negar o inferno, é, portanto, por sua perversidade satânica, uma prova de sua existência. Isso aparece especialmente nas profanações da Eucaristia. São manifestamente inspiradas pelo demônio e supõem sua fé na presença real. Esta fé do demônio, como explica Santo Tomás, não é a fé infusa e salutar com humilde submissão do espírito à autoridade de Deus revelador. É uma fé adquirida que se funda somente na evidência dos milagres, porque o demônio vê bem que são verdadeiros milagres,
totalmente distintos dos sortilégios de que ele é o autor. Essas horríveis profanações de hóstias consagradas são, portanto, à sua maneira, uma prova sensível da malícia satânica e, por consequência, do inferno, ao qual Satanás foi condenado. Assim, o próprio demônio confirma o testemunho da Escritura e da tradição que ele gostaria de negar. Além disso, de vez em quando, como na última guerra, aparece um ódio espantoso. Diríamos que o inferno se entreabre debaixo de nossos pés. Isso confirma a revelação. Os crimes dos quais não se arrepende serão punidos com uma pena eterna. Terceira parte, o inferno. Capítulo 2. Razões teológicas da eternidade das penas. Vimos o progresso da revelação sobre as penas do inferno. Segundo muitos teólogos, é muito provável que só os pecadores inveterados e obstinados nesta vida vão para o inferno, porque o Senhor usa da paciência para conosco e não pune senão com relutância. Convém considerar primeiro a razão das penas ultraterrenas e, em seguida, a razão da eternidade das penas do inferno. Primeiramente, a justiça de Deus exige que os pecados que não foram expiados nesta vida sejam punidos na outra. Como soberano juiz dos vivos e dos mortos, Deus deve, de fato, por si mesmo, dar a cada um segundo suas obras. Isto é afirmado frequentemente na Escritura. Além disso, como soberano legislador, reitor e remunerador da sociedade humana, Deus deve adicionar à sua lei uma sanção eficaz. Santo Tomás mostra bem que quem se insurge injustamente contra a ordem justamente estabelecida deve ser reprimido pelo próprio princípio desta ordem que vela por sua manutenção. É a extensão para a ordem moral e social da lei natural, da ação e da reação, segundo a qual a ação prejudicial exige a repressão que repare o dano causado. É assim que aquele que age livremente contra a voz da consciência merece o remorso ou a repreensão dessa mesma consciência. Aquele que age contra a ordem social merece uma pena infligida pelo magistrado, guardião da ordem social. Aquele que age contra a lei divina merece uma pena infligida por Deus, seja nesta vida, seja na outra. Há aí 3 ordens manifestamente subordinadas. Platão diz em um dos seus mais belos diálogos, Górgias, que a maior desgraça de um criminoso é ficar impune, e que se conhecesse seu verdadeiro bem, viria dizer aos juízes: fui eu que cometi este crime, infligi a pena que mereci, para que, pela aceitação voluntária desta pena, eu possa reentrar na ordem da justiça que violei. Essa sublime visão se aplica de fato, de um modo sobrenatural, pela graça divina, ao tribunal da penitência, e em seguida ao purgatório, onde as almas são felizes por pagar sua dívida à justiça divina e de expiar plenamente suas faltas. Explica-se, portanto, as penas da outra vida. Mas por que a eternidade das penas do inferno? É preciso primeiro observar que essa eternidade das penas dos condenados não pode ser apoditicamente demonstrada. É um mistério revelado, mistério de justiça, que é a consequência de um mistério de iniquidade, o pecado mortal que ficou sem arrependimento. Ora, os mistérios da iniquidade e suas consequências são mais obscuros que os mistérios da graça, porque são os obscuros não somente para nós, mas em si. Os mistérios da graça em si são luminosíssimos, e só são obscuros para nós por causa da fragilidade de nosso espírito, semelhante ao olho de um pássaro noturno diante do sol. Ao contrário, os mistérios da iniquidade são obscuros em si, e não somente para nós, são as próprias trevas. E é especialmente assim a impenitência final, da qual o inferno é a consequência. E como não se pode demonstrar apoditicamente nem a possibilidade, nem a existência dos mistérios da Santíssima Trindade, da encarnação redentora, da vida eterna, do mesmo modo não se pode demonstrar apoditicamente a eternidade das penas. Mas pode-se dar razões de conveniência, que são argumentos prováveis, muito profundos e que podemos sempre aprofundar, sem nunca os transformar em argumentos demonstrativos
Assim como, de modo análogo, podemos sempre multiplicar os lados do polígono inscrito na circunferência e o polígono nunca se identificará com a própria circunferência. As principais razões de conveniência da eternidade das penas são aquelas dadas por Santo Tomás, a saber, que o pecado mortal sem arrependimento é uma desordem irreparável e, além disso, é uma ofensa de uma gravidade sem medida. O pecado, diz ele, merece uma pena porque inverte uma ordem justamente estabelecida e, portanto, enquanto esta desordem dura, o pecador merece sofrer a pena devida ao pecado. Ora, essa ordem é irreparável se o princípio vital da ordem violado é destruído. Por exemplo, o olho não pode ser curado se o próprio princípio da visão foi destruído, e o organismo inteiro é incurável quando ferido de morte. Ora, o pecado mortal afasta o homem de Deus, fim último, e lhe faz perder a graça, princípio e germen da vida eterna. Há aí, portanto, uma desordem irreparável, que por sua natureza dura sempre. Sem dúvida, de fato, por uma misericórdia especial, Deus ergue frequentemente o pecador no curso da sua vida terrena, mas se esse resiste no último momento e morre na impenitência final, o pecado mortal permanece como uma desordem habitual que dura para sempre. Merece, portanto, uma pena que também dure para sempre. Uma segunda razão de conveniência da eternidade das penas está fundada no fato de que o pecado mortal, como ofensa a Deus, tem uma gravidade sem medida. Enquanto nega praticamente a Deus a dignidade infinita de fim último e sumo bem, preferindo o pecador um bem finito, amando-se a si mesmo mais que a Deus, embora o Altíssimo seja infinitamente melhor que ele. A ofensa é, com efeito, tanto mais grave quanto a dignidade da pessoa ofendida é mais elevada. É mais grave insultar um magistrado ou um bispo que injuriar o primeiro que encontramos na rua. Ora, a dignidade do sumo bem é infinita. O pecado mortal que nega praticamente a Deus, essa dignidade suprema, tem, portanto, como ofensa uma gravidade sem limite. E para repará-la, foi preciso o ato de amor e os sofrimentos do Filho de Deus feito homem, ato teândrico de uma pessoa divina encarnada. Mas o benefício imenso da encarnação redentora é desconhecido e desprezado, como acontece no pecado mortal sem arrependimento. Então o pecador, por essa ofensa de uma gravidade sem medida, merece uma pena também sem medida. É a pena eterna do dano, ou da privação de Deus, bem infinito. Pena que é em si mesma infinita quanto à sua duração. Quis se afastar definitivamente de Deus, será privado dele eternamente. Quanto ao amor desordenado do bem finito, preferido ao invés de Deus, merece a pena dos sentidos, que é finita enquanto é a privação de um bem finito, mas, segundo a revelação, durará também eternamente, porque o pecador se fixou neste miserável bem para sempre, e ficando prisioneiro de seu pecado, julga sempre segundo esta infeliz inclinação. É como um homem que quis se jogar num poço para sempre, porque sabia que não poderia sair dele. Pode-se e deve-se acrescentar uma outra razão de conveniência do lado de Deus. Dissemos mais acima que Deus, como soberano legislador, reitor e juiz dos vivos e dos mortos, deve por si mesmo acrescentar às suas leis uma sanção eficaz. Em outras palavras, Deus não pode ser impunemente desprezado pelos ímpios obstinados. Ora, se as penas não fossem eternas, o pecador obstinado poderia perseverar na revolta, sem que nenhuma sanção viesse mais reprimir seu orgulho. Sua rebelião teria assim, de certo modo, a última palavra. Isso seria o triunfo da iniquidade. Como disse o padre Monsabré, transportar na ordem moral a negação da eternidade das penas é obscurecer a noção do bem e do mal, que não se torna clara para nós, senão à luz desse dogma terrível. Enfim, se a beatitude, que é a recompensa dos justos, é eterna, convém que a pena devida aos ímpios obstinados o seja também. Tal é a recompensa pelo mérito, tal é o castigo pela falta. Como a misericórdia eterna se manifesta sobretudo de um lado, o esplendor da justiça eterna se manifesta do outro.
É o que diz São Paulo. E se Deus, querendo mostrar a sua ira, se tornar manifesto o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira, preparados por sua culpa para a perdição, a fim de mostrar as riquezas da sua glória sobre os vasos de misericórdia que preparou para a glória, onde está a injustiça? A justiça, como a misericórdia, sendo uma e outra infinitas, exigem para serem manifestadas uma duração sem limites. Tais são as principais razões de conveniência deste dogma revelado. Podemos sempre aprofundá-los. Eles diferem de um argumento provável ordinário, o que pode ser falso. Essas razões de conveniência de um mistério revelado são verdadeiras, mas não apodíticas ou demonstrativas. Tendem sempre para a verdade que inclinam a fazer admitir, mas não a demonstrar. Assim, o polígono inscrito na circunferência, quando se multiplica seus lados, tende sempre a se identificar com a circunferência, mas não se identifica nunca com ela. Bem como a graça suficiente que dá o poder máximo de praticar um ato salutar, se aproxima sempre da graça eficaz que leva a praticar esse ato, mas não se identifica nunca com ela. Assim também na terra a certeza da esperança, que é uma certeza de tendência, se aproxima sempre da certeza da salvação, mas não se identifica nunca com ela, salvo em caso de revelação especial na terra e salvo na segurança dada pelo juízo particular às almas do purgatório. Vemos pela precisão destes termos os diversos mistérios que a teologia é uma verdadeira ciência. Além disso, em outras partes, alcança conclusões certas, mas não chega ainda à evidência nas suas conclusões. E por que não? Porque o teólogo não tem ainda aqui na Terra a evidência dos princípios da teologia, que são artigos de fé. Também sua ciência é subordinada àquela de Deus e dos bem-aventurados, como a ótica é subordinada à geometria, diz Santo Tomás. Mas no céu, o teólogo, vendo a Deus face a face, terá evidência dos princípios da teologia e, consequentemente, evidência de certas conclusões dessa ciência, como aquele que não conhecia até então, senão a ótica ou perspectiva, e que adquire o conhecimento da geometria. Adquire desta forma evidência das conclusões da ótica, que até então permaneciam obscuras para ele. A teologia é, assim, uma verdadeira ciência, mas nesta vida permanece num estado imperfeito. Só terá seu estado perfeito no céu. Parte 3. O Inferno. Capítulo 3. A eternidade das penas não se opõe a nenhuma perfeição divina. Frequentemente se objeta que esta perpetuidade dos castigos divinos se opõe à perfeição da justiça divina, porque a pena deve ser proporcional à falta. Ora, frequentemente a falta não dura senão um momento. Como mereceria uma pena eterna? Além disso, todas estas penas, pelos pecados mais diferentes, seriam iguais, porque todas seriam eternas. Enfim, a dor da pena seria muito maior que a alegria encontrada no pecado. Santo Tomás responde: a pena deve ser proporcional não à duração do pecado atual, mas à sua gravidade. Assim, segundo a justiça humana, o assassinato, que não dura senão alguns minutos, merece a pena de morte ou a prisão perpétua. Do mesmo modo, aquele que trai, num momento, sua pátria, merece ser dela excluído para sempre. Ora, conforme vimos, o pecado mortal, como ofensa a Deus, tem uma gravidade sem medida. Além disso, quando o pecado atual cessou, o pecado habitual permanece como uma desordem habitual e irreparável, e que merece uma pena sem fim. No entanto, há uma grande desigualdade no rigor das penas eternas. Iguais pela duração, são muito desiguais pela dureza proporcional à gravidade das faltas a expiar. Enfim, se as penas do inferno causam mais sofrimento do que a alegria dada pelo pecado mortal, no entanto, não são mais dolorosas do que a ofensa do pecado mortal a Deus, porque a gravidade desta ofensa é sem medida. O princípio permanece o mesmo. A pena é proporcional à gravidade da falta, não ao prazer maior ou menor que nela se encontra. Assim,
alguns sustentaram. Mas, se o que diz a revelação interpretada pela Igreja é verdadeiro, deve-se ir mais longe e afirmar que a justiça divina exigiria antes a destruição total ou aniquilação dos condenados, porque por sua ingratidão mereceram a perda do benefício da existência. Deve-se responder primeiro que a revelação divina, única que pode aqui nos iluminar, não nos diz que os condenados são aniquilados, mas que são eternamente punidos. Além disso, Deus, que pelo poder absoluto lhe poderia aniquilar, conserva as almas espirituais, que por sua natureza são incorruptíveis, e a revelação anuncia mesmo a ressurreição geral dos corpos. Por outro lado, se a pena infligida por todo pecado mortal sem arrependimento fosse a aniquilação, seria igual para todos os pecados mortais, por desiguais que fossem. Enfim, como diz Santo Tomás, embora aquele que peca gravemente contra Deus, autor da existência, mereça perdê-la, contudo, considerando a desordem mais ou menos grave da falta cometida, o que lhe é devido não é a perda da existência, porque essa se pressupõe ao mérito ou ao demérito, e não é corrompida pela desordem do pecado. Acrescentemos o que diz admiravelmente o padre Lacordaire. O pecador obstinado quer sua aniquilação, porque a aniquilação o livra de Deus, justo juiz, e o livra para sempre. Deus seria assim obrigado a desfazer o que fez, e o que fez para existir sempre. O universo não pereceria, e seria possível que uma alma perecesse, porque essa alma não quis conhecer a Deus. As almas viverão para sempre, obra mais preciosa do Criador. Vós a podereis contaminar, mas não a destruir. E Deus, colocando aí o selo de sua justiça, porque vós absolutamente o quereis, saberá retirar, até na perdição, sinais da ordem e arautos de sua glória. Os origenistas sustentaram que a eternidade das penas se opunha à infinita misericórdia, segundo a qual Deus está sempre pronto para perdoar. A isso Santo Tomás responde: Deus em si mesmo é de uma misericórdia sem limites. Ela é, contudo, regrada pela sabedoria. Daí vem que não se estende a alguns que se tornaram indignos da misericórdia, isto é, aos demônios e aos condenados obstinados na sua malícia. No entanto, pode-se dizer que, mesmo com relação a eles, a misericórdia divina ainda se exerce, não para pôr fim à sua pena, mas para que eles sejam menos punidos do que mereceram. Santo Tomás ainda diz que se a misericórdia não se unisse, mesmo no inferno, à justiça, os condenados sofreriam ainda mais. Como se diz no Salmo 45:10, todos os caminhos de Deus são misericórdia e justiça. Embora em alguns se manifeste sobretudo a misericórdia, e em outros sobretudo a justiça, ambas precedem de sua bondade, e a justiça só é exercida em segundo lugar, quando a misericórdia divina foi desprezada. No entanto, mesmo então, ela ainda intervém, não para suprimir a pena, mas para torná-la menos pesada e dolorosa. A objeção a qual acabamos de responder supõe que um condenado implora a misericórdia, pede perdão e não o pode obter. Ora, o condenado não pede perdão. Está obstinado no seu pecado e julga sempre segundo sua inclinação culpável. Se um caminho pudesse se abrir para retornar para Deus, seria aquele da humildade e da obediência, e por causa de seu orgulho, ele não quer esse caminho. Mas, insiste o incrédulo, segundo sua sabedoria, Deus não pode querer a pena por si mesma, porque é um mal, e não pode se deleitar nela. Ele não pode a querer senão para corrigir o culpado, e, portanto, a pena infligida por Deus não pode ser perpétua, deve ter um fim. A própria correção dos condenados. Enfim, o que não está fundado na natureza das coisas, mas é acidental, como a pena, não pode ser eterna. O doutor Angélico examinou também esta objeção. As penas, diz ele, que são infligidas pela sociedade àqueles que não são excluídos para sempre, são medicinais ou ordenadas à correção dos culpáveis.
Mas a pena de morte ou a prisão perpétua não são ordenadas à correção daqueles que é assim punido. São, portanto, medicinais para os outros, porque o temor destes castigos afasta do crime e dão paz às pessoas de bem. Do mesmo modo, a danação eterna dos ímpios é útil para a correção daqueles que estão na igreja. É nesse sentido que dissemos que o inferno salvou muitas almas, isto é, o temor do inferno foi o início da sabedoria. Insistem em dizer: o que não é fundado na natureza das coisas, mas é acidental, como uma pena, que contraria a natureza, não pode ser eterna. O santo doutor responde: embora a pena seja acidental com relação à natureza da alma, no entanto, corresponde em si à alma manchada pelo pecado mortal sem arrependimento. E como esse pecado dura para sempre, como desordem habitual, a pena que lhe é devida também dura para sempre. Além disso, como diz ainda Santo Tomás, as penas eternas são úteis para manifestar os direitos imprescritíveis de Deus a ser amado acima de tudo, para fazer conhecer o esplendor da infinita justiça. Deus, que é bom e misericordioso, não se compraz nos sofrimentos dos condenados, mas na sua infinita bondade, que merece ser preferida a todo bem criado. E os eleitos contemplam o esplendor da justiça suprema, agradecendo a Deus por tê-los salvado. É o que diz São Paulo neste texto já citado, Romanos 9, 22. Se Deus, para mostrar a sua ira, ou sua justiça vingativa, e manifestar o seu poder, suporta ou permite com muita paciência os vasos de ira preparados para a perdição, mostrando as riquezas de sua glória para os vasos da misericórdia, que de antemão preparou para a glória, onde está a injustiça? Deus ama acima de tudo sua infinita bondade. Ora, esta infinita bondade, na medida que é essencialmente comunicativa, é o princípio da misericórdia. E na medida que tem um direito imprescritível a ser amada acima de tudo, é o princípio da justiça. Nesse sentido, Dante escreveu sobre a porta do inferno: por mim se vai a cidade dolente, por mim se vai a sempiterna dor, por mim se vai entre a perdida gente. Moveu justiça o meu eterno autor. Fez-me a divina potestade, mais a suma sabedoria e o supremo amor. O padre Lacordaire diz sobre isso: se só fosse a justiça que tivesse cavado o abismo, haveria um remédio, mas foi também o amor. Foi o primeiro amor que o fez. Eis o que tira toda esperança. Quando se é condenado pela justiça, se pode recorrer ao amor. Mas quando se é condenado pelo amor, a quem devemos recorrer? Tal é a sorte dos condenados. O amor que deu seu sangue por eles foi esse mesmo amor que os maldisse. Que coisa! Um Deus que veio à terra por vós, tomou vossa natureza, falou vossa língua, curou vossas feridas, ressuscitou vossos mortos, morreu enfim por vós numa cruz. E após isso pensais que vos será permitido blasfemar e rir? Ir sem medo às núpcias de toda a volúpia? Não, desenganai-vos. O amor não é um jogo. Não se é impunemente amado por um Deus. Não se é impunemente amado até o patíbulo. Não é a justiça que é sem misericórdia, mas o amor. O amor, como experimentamos muitas vezes, é vida ou morte. E se trata do amor de um Deus, é vida eterna ou morte eterna.